A tradução do Herminasa. Ele é quem fez descer sobre ti, Muhammad, o livro, em que há versículos precisos, são eles o fundamento do livro, e outros ambíguos. A tradução Semihai continua. Aqueles cujos corações abrigam a dúvida seguem os alegóricos, a fim de causarem dissensões e interpretando-os ardilosamente. Vamos ver o que a outra tradução fala. Então, quanto àqueles em cujos corações há deslize, eles seguem o que há de ambíguo nele, em busca da sedição e em busca de sua interpretação. Vamos ver. Porém, ninguém senão Allah conhece a interpretação ardilosamente. Porém, ninguém senão Allah conhece a sua verdadeira interpretação. Os sábios dizem, cremos nele, no Alcorão. Tudo emana de nosso Senhor. Mas ninguém o admite, salvo os sensatos. Olha que legal. Outra tradução fala. Então, quanto àqueles cujos seus corações a deslize, eles seguem o que é de ambíguo nele, em busca da seguição e em busca de uma interpretação, conforme os seus intentos. E ninguém sabe a sua interpretação senão Allah. E os de ciência arraigada dizem, cremos nele, tudo vem de nosso Senhor. E os não meditam a não ser os dotados de discernimento. Para mim, parece que a tradução do professor Helmi Nasser está melhor do que o Sami Haid. Para mim. Vamos ver esse versículo. Começa dizendo assim, foi ele que fez descer sobre ti o livro. Ele, Allah, fez descer sobre ti o livro. O livro, aqui está óbvio que é o Alcorão. Mas durante quanto tempo esse Alcorão desceu, hein? A revelação corânica demorou quanto tempo para descer? Será que o Alcorão ele desceu uma vez só do céu para a terra? Não. Demorou 23 anos para o Alcorão todo ele ter sido revelado. Por isto é muito importante a pessoa se preocupar e correr atrás para entender o significado dos versículos do Alcorão junto com o momento ou a causa da revelação dele, que nós vamos chamar de contexto. O contexto da revelação. O que mais afasta as pessoas do entendimento correto do Alcorão, ou melhor, o que mais faz as pessoas se afastarem do caminho correto, é não levar em consideração o contexto da revelação dos versículos do Alcorão, o que o profeta Muhammad estava fazendo, o que aconteceu, ou por que foi revelado este versículo. Isso na ciência islâmica chama-se Sabab an-Nuzul, ou causa, motivo, circunstância da revelação do Alcorão. Isso é muito importante. Muitas pessoas pegam versículos do Alcorão e desconhecem a circunstância em que foi revelada tais versículos ou tal surata. Isso é muito importante, porque a partir disso, conhecer o contexto ou a ocasião da revelação daqueles versículos do Alcorão, que nós vamos ter uma compreensão completa, melhor do Alcorão. Vamos lá, foi ele então, Allah, que fez descer sobre ti, Muhammad, o livro, o Alcorão. Nesse livro, min ayat muhkamat, neste livro, há versículos óbvios, claros, que são o fundamento do livro. E no Alcorão tem versículos óbvios, claros, que não há motivo para a pessoa procurar segunda ou terceira opinião. Por exemplo, Allah fala no Alcorão, foi ele que criou os céus e a terra. Está claro, está óbvio. Precisa, por acaso, um outro versículo, ou um dito do profeta, sallallahu alaihi wasallam, ou o significado do idioma árabe na época da revelação, para explicar Deus criou os céus e a terra? Não, não precisa. Já vamos explicar. No Alcorão há versículos o quê? Diretos, óbvios, que não há motivo para procurar segunda ou terceira opinião. E basta a pessoa entender
que quanto mais conhecimento do Alcorão, mais conhecimento das ocasiões da revelação do Alcorão, mais conhecimento da sira, da biografia do profeta Muhammad, quanto mais tiver esse conhecimento, mais vai ampliar o seu entendimento. Né? Como que a pessoa vai entender algo que nunca leu, nunca conheceu, não conhece ainda. Né? Então tem versículos do Alcorão que são claros, por exemplo, Deus fala no Alcorão, wa aqimu as-salah, cumpra a oração. Cumprir a oração em idioma árabe significa o quê? Isto. Salat significa o quê? Tal aquilo. Agora, a pessoa pergunta, mas o Alcorão não fala como que se ore, como que se faz as orações. Não fala. Allahu Akbar, se põe a mão no peito, Sami Allahu liman hamida, faz o ruku, sujud. O Alcorão fala disso? Não. Mas o Alcorão fala em outros versículos, obedeçam a Allah e obedeçam o mensageiro. O que o profeta Muhammad disse então, alaihi salatu wassalam? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Orem como estão me vendo orando. Orem como estão me vendo orando. Então, quem que dará a interpretação prática do Alcorão, se não for o profeta Muhammad? Só pode ser o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, né? Então, no Alcorão, a princípio, tem os versículos óbvios, claros, não é? Tem os versículos claros, que não há motivo para procurar segunda opinião, né? Eu digo que o Alcorão, praticamente quase todo ele é assim. E há outros versículos que o Alcorão fala, Hunna Ummul Kitab, são a essência do livro. Por exemplo, invocar, adorar, suplicar, se curvar, pedir proteção, ajuda, somente de Allah. O Alcorão fala disso? Claro que fala. É a essência do livro, né? Então o que acontece? Onde que está o problema? No Alcorão, que é a essência do livro, ou no entendimento das pessoas? No entendimento. Bom, e há versículos que são fundamentais, é a essência do livro, e há outros versículos que aqui a tradução do professor Remy Nasser está melhor, chama ambíguo. O que é ambíguo aí está falando? São os versículos que ele pode ter 2, 3, 4 significados. Mas, por que isso acontece? Por que isso acontece? O Sheikh Muhammad ibn Uthaymin, eu estou com sua explicação do Alcorão aqui, seu tafsir aqui, ele fala o seguinte. Por que acontece? Por que há esses versículos ambíguos? Essa ambiguidade de alguns versículos do Alcorão é relativo. Por quê? Relativo. Se a pessoa ela conhece todo o Alcorão, de trás para frente, de frente para trás, conhece todo o Alcorão a ponto de saber que este versículo ele está explicando aquele, claro que sua compreensão será maior em relação ao Alcorão. Mas se ela não conhece, ela desconhece aqueles versículos aborrogados e aqueles que aborrogam os outros. Ela desconhece versículos gerais e versículos específicos. Ela desconhece a ocasião da revelação do Alcorão. Daí ela vai encontrar, em relação a esta pessoa, alguns versículos serão o que? Ambíguos. Segundo caso, às vezes a pessoa ela entende aqueles textos corânicos com a ideia, com o pensamento que ela tem hoje. Isso na filosofia chamam de anacronismo, parece. Acho que é anacronismo, não é? É a pessoa querer dar juízo de valor a práticas, às ações, a conceitos e valores numa outra época, né? Então, às vezes, a pessoa tem um entendimento incompleto. Por quê? Ela quer interpretar o Alcorão com a cabeça e a visão de mundo que ela tem hoje, e isso prejudica ela entender o objetivo do Alcorão. Por exemplo, era escrito o seguinte: e Deus criou 7 céus. O Alcorão fala 7 céus. No seu conceito, céu para ela ver uma educação cristã judaica, céu, o
Quem vive de educação cristã judaica, céu significa o quê? Paraíso. E ela começa a confabular. Ah não, Deus criou 7 céus, então tem 7 paraísos. Ah, então tem um paraíso para muçulmano, um paraíso para o cristão, um paraíso para o judeu, um paraíso para o idólatra, um paraíso para o ateu. Entendeu? A pessoa ela começa a deslizar, a viajar na maionese, como falo. Então, por que os versículos eles tornam-se ambíguos? Eles são ambíguos relativamente. Relativo a quem? A quem não detém o conhecimento do Alcorão e da Sunna. Ou aquela pessoa que pode até deter, mas querem forçar a barra e fazer o Alcorão ser entendido do jeito dela. Daí vai dar problema. Daí ele vai encontrar tudo ambíguo. Daí ele vai achar todo o caminho tem direita e esquerda. Aí não dá. Ou também, os versículos podem ser ambíguos para aquelas pessoas que não prestam atenção no que estão lendo. Ou esses versículos podem ser ambíguos para aquelas pessoas que têm má intenção. Resumindo, o desvio se dá por má informação ou por má intenção. Então o Corão fala: foi Allah que fez descer o livro sobre ti, ó Muhammad. Neste livro há versículos óbvios, há versículos claros, que não é necessário, não há 2, 3 opiniões. E há outros versículos que podem ter significados variáveis, de acordo com a compreensão e entendimento do idioma árabe da pessoa. Por exemplo, a pessoa pega um dicionário árabe, e procura a raiz da palavra salat, oração. Ele fala: cumpra o salat. Na época da revelação, as pessoas sabiam o que queria dizer salat. Mas chega alguém, pega o dicionário árabe, procura salat, explica lá salat e ali dua. Salat, oração, significa reza, pedir para Deus. Daí ele escuta o Corão: cumpra a oração, cumpra o salat. Então não é para fazer movimento, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Não, só para pedir para Deus como você quer. E tá todos os muçulmanos errados, certo? Entendeu? Entendeu como é que funciona? Esses versículos ambíguos, se a pessoa não tiver referências, não tiver bases, não voltar para a origem do livro, a tradição do profeta Muhammad, ela se esvazia, ela se perde, se desvia. É o que mais acontece. Algumas pessoas, muçulmanas até, contrariam o que está óbvio no Alcorão, o que está óbvio na tradição do profeta Muhammad, por má informação. Má informação e má formação. Qual a diferença? Não tem conhecimento. O Islã não é a tradução de um versículo. Nós estamos lendo a tradução de um versículo. Temos que ler o Alcorão em árabe. E qual é a má formação que eu estou falando? Causa da má formação. Má formação quero dizer que a pessoa, ela aprendeu sozinha, autodidata, e começa a interpretar e praticar e dar opinião independente dos outros. Não reconhece a autoridade científica, de conhecimento, a autoridade acadêmica de quem estudou a religião, e diz: não, mas eu entendo do meu jeito. Se junta a má formação religiosa com a má informação das pessoas, piram. Começa a inventar. Então o Corão fala: Deus que revelou o livro, nele há versículos claros e outros versículos ambíguos. Esse ambíguo é relativo. Como sabe que esse versículo é ambíguo ou não? É relativo. O companheiro do profeta chamado Abdullah ibn Abbas, ele diz o seguinte: o Alcorão tem aqueles versículos, ou aquelas palavras, que todos os árabes sabem. A palavra sol, a shamsu, o al-qamaru, o sol e a lua. Se falasse para os árabes na época da revelação, sol e lua, o que eles iam falar? Sol é lua. Né? Alguém fala: não, mas sol e lua quer dizer Ali, quer dizer Fátima, quer dizer Abu Bakr, quer dizer Aisha. Não. Aonde no idioma árabe da época da revelação que sol e lua queriam dizer isto? Não, está errado essa interpretação. Tá?
A pessoa fala, olha, recordar de Allah, dhikr, recordar o nome de Allah. Os árabes, na época da revelação, com o profeta Muhammad, alguém escutou a palavra dhikr e ficou, Allah, 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 Allah. Não, dhikr não quer dizer isso. Entendeu? Então, entender o idioma árabe é fundamental para compreender melhor o Corão. Se a pessoa ela não conhece o idioma árabe e não conhece profundamente o Corão e nem o hadith do profeta, ela se perde. Abdullah ibn Abbas disse que então tem versículos ao Corão que todos os árabes conhecem. Ele está falando na época da revelação. E tem outros versículos, outras palavras do idioma árabe, né? Que nem todos conhecem. Pode ser que tenha uma palavra árabe do Alcorão que a pessoa é árabe e não sabe. Por quê? Alguém você conhece todas as palavras do seu idioma? Tu conhece todas as palavras e o significado de todas as palavras do idioma português? Não. Por que ele tem que saber em árabe? Então, Ibn Abbas tem versículo, palavras que nem todos conhecem. Algumas pessoas desconhecem. E tem outras palavras, outros versículos, né, outras frases do Alcorão, que somente os sábios conhecem. E tem outros versículos, outros significados, que somente Deus conhece. O que quer dizer isto? O que quer dizer? Tem versículos ao Alcorão que todo mundo sabe, que é o significado daquela palavra. E tem, por exemplo, Qul huwallahu ahad. Falar para os árabes. Qual é a explicação de Qul huwallahu ahad? Não precisa. Diga, Allah é o único. Precisa explicar, diga. Precisa significado ele, Deus, único? Não precisa, todo mundo sabe. Tem versículos, quer dizer, as palavras, o significado, que algumas pessoas não sabem. E tem versículos, significados, que somente os sábios sabem. São aquelas pessoas que se aprofundaram muito no estudo do idioma árabe, se aprofundaram muito na interpretação e estudo corânico, se aprofundaram muito na tradição do profeta Muhammad, nas regras da jurisprudência islâmica, na hermenêutica, né? Daí não é para todo mundo, né? E mesmo assim esses sábios são em níveis, não é? E tem aqueles versículos que somente Allah sabe. Que versículos são esses? Por exemplo, Allah fala no paraíso, Jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, onde terão um paraíso, jardins, o qual embaixo dele correm rios e nele permanecerão eternamente. Todo mundo sabe que é rio? Sabe. Sabe que é paraíso? Sabe. Sabe que é correr? Todo mundo sabe. Tem pessoa que pode não saber o significado de eternamente? Pode ser que tenha, mas não interfere. Agora, os sábios, eles vão pegar esse versículo corânico e vão explicar o Alcorão com o Alcorão, o Alcorão com o Hadith. Daí tem estudo para isso. E agora, qual é dessa parte desse versículo que eu falei do paraíso, corre rios, tudo? Somente ela sabe. Como que é? Que gosto que tem a água? Água quente, como que é? Esse como que é de verdade, só Allah sabe. Tá? Esse é o significado do versículo. Tem versículos que são óbvios, não há por que discutir, e os versículos são ambíguos. Esses versículos ambíguos são relativos a quem escuta, quem lê, o conhecimento de quem lê, e tem aquele somente Deus sabe o significado, o que quer dizer? Somente Deus sabe a realidade que é. Tá? Inferno. Quantos versículos falam sobre o inferno? Quantos graus? Queima quando encostar ou queima distante? Como que é? Só Allah que sabe. Vamos entrar no versículo, por quê? Olha só. Quanto aquelas pessoas que abrigam Zeir em árabe, Zeir, essa palavra, ela é sinônima de dalala, desvio. A palavra Zeir é queda, é desviou, teve uma queda e desviou. Zeir significa desvio. É quando a pessoa se desvia do caminho,
sabendo que esse é o caminho certo e aquele é o caminho errado. É o desvio levado por causa da teimosia, ou das paixões, ou do ego. Então, Zé, quanto aquelas pessoas que têm Zé nos seus corações? Não fala quanto os inteligentes. Eu falo idiomas, eu sou esperto. Não. Aquela pessoa que tem desvio um pouco, tem uma decaída, tem uma... Aqui a tradução fala deslize. Outro versículo fala morbidez. Aquela pessoa que tem a incerteza. Verdade, mentira, está sempre lutando junto. Aquela pessoa que tem um cheirinho de desvio no seu coração. O que ela vai fazer? Ela vai procurar entender o Alcorão como o Alcorão disse para ser entendido. Ela vai procurar entender o Alcorão como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou. Ou ela vai fazer o quê? Olha o que o Alcorão fala. Quando aquelas pessoas... Olha só, quanto aqueles que seus corações a deslize, ele seguirá o que é de ambíguo nele. Vai pegar um versículo e vai bater um versículo. Mas como que isso? Como que pode aquilo? Peraí. Esse é o Corão que você acha que esse versículo está contraditório a este? Foram revelados por um único Deus. Você está querendo dizer o que com isso? Que Deus se contradiz? Que Deus não sabe o que falou no Corão? Veio você 1400 anos depois, não sabe falar nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite em árabe. Usa o Corão traduzido. E está dizendo que baseado nisso que você leu, o Corão está contraditório? Isso é doença no coração. Ou a pessoa, mas não. Como que o profeta Muhammad mandou fazer isso? Não vou aceitar. Só sigo o Corão. Peraí. O Corão não disse para obedecer ao profeta Muhammad? Qual é o problema? Então, essas pessoas que têm o zaira, essas pessoas que têm morbidez, essas pessoas que têm doença no coração, elas vão procurar o quê? Os versículos que elas vão achar 3, 4 motivos. O que leva as pessoas a procurar uma interpretação do Alcorão fora daquilo que o Alcorão e o profeta Muhammad disseram? O que leva as pessoas a procurarem uma interpretação do Alcorão? Ou melhor, o que leva as pessoas a procurarem entender o Alcorão fora, não estou dizendo longe, estou dizendo fora daquilo que o Alcorão e o profeta Muhammad disseram. O que leva as pessoas a querer interpretar o Alcorão com a visão de filósofos ocidentais, modernos e antigos, o que leva as pessoas a interpretarem o Corão de acordo com a paixão, desejo e ego das pessoas, isto é a morbidez no coração. Por isso que os primeiros sábios do Islã do século XIII, um imam chamado Tahawi, ele dizia: não irá se firmar no Islã quem procura outro guia a não ser Allah. Já o Ibn Izz al-Hanafi, que explicou o seu livro há 400 anos depois dele, falou o seguinte: La yathbutu qadam al-Islam, não firmará os seus pés no Islã quem procurar outro guia além de Allah e procurar as respostas naqueles que Allah disse que são desviados. Completa uma frase, completa outra. Então olha só, se a pessoa ela não está satisfeita ou não se convenceu que aquilo que Allah disse no Alcorão é verdade, e o Alcorão completa ele, o profeta Muhammad ele veio para explicar o Alcorão na prática. Se a pessoa fala, olha, eu vou procurar interpretar o Alcorão, interpretar a Sunna, eu quero interpretar tudo isso de acordo com Marx, falou Karl Marx. Não, mas eu vou tentar explicar, interpretar tudo isto como o Tocqueville lá, né? Liberalismo, tá? Não, mas eu quero interpretar e explicar o Alcorão como sei lá, o Fernando Henrique Cardoso explica o Alcorão. Não, vamos entender o Alcorão, uma mente mais aberta. O que leva as pessoas a pensarem desse jeito é não firmaram seus passos no Islã.
E ainda tem coisas, resquícios no seu coração. Portanto, pessoal, eu estou falando, eu vou repetir. O que leva as pessoas a procurarem um outro entendimento fora daquilo que Deus disse, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou, quem procura entender o Islã, entender o Alcorão, fora do que Deus e o profeta disse, reveja o seu coração. Não tem nada de esperto. Aqui é o que eu falo. Aquelas pessoas que abrigam morbidez, aquelas pessoas que abrigam doença, que abrigam dúvida, suspeita no seu coração, vão procurar um versículo, pega um versículo para bater no outro. Pega um versículo para desmentir o outro. Não, mas é isso, pode aquilo, elas não procuram. Imagine alguém na faculdade de Direito começa a dizer assim, não, eu só vou ler o Código de Processo Penal, serve para mim. E ignora todas as cadeiras do direito, e ignora a hermenêutica, ignora a filosofia, ignora tudo. Mesma coisa, né? Então o versículo fala o seguinte, quando aquelas pessoas que procuram, que tem morbidez no seu coração, tem isso no seu coração, eles procuram aqueles versículos ambíguos. E de tanto procurar, de tanto rebater, de tanto querer mostrar o contraditório, olha só, de tanta pessoa querer mostrar publicamente o contraditório daquilo que Deus disse, essa pessoa é castigada com a doença no coração. Ela não pratica mais a religião. Daí pergunta para ela, você sabe fazer as orações? Não. Cara, vamos aprender a fazer as orações? Não, entendeu? Vamos aprender a ler o Alcorão, cara, olha, tem aula na mesquita de ler o Alcorão, vamos ler o Alcorão. Não, eu quero aprender, sei lá, eu estou viajando aqui na maionese, niilismo, eu quero aprender, eu estou estudando agora Nietzsche para poder entender o Alcorão. Não. Quem começa por aí, você já sabe o fim. Essa pessoa não firmou os passos deles no Islã. E não vai se firmar. Porque Deus encaminhou ele para a verdade, encaminhou ele para o Islã, encaminhou ele para o Alcorão, para a Sunna do profeta Muhammad. Ele tem tudo isso, mas não quero entender, eu quero entender do meu jeito. Então ele não está seguindo religião nenhuma. Ele segue o ego, segue a vaidade dele, não segue o Islã. O que significa o Islã? Escreve aí, o que significa Islã? Submissão à vontade de Deus. A vontade de Deus é expressa naquilo que ele disse e naquilo que ele mandou seu profeta ensinar. Né? Então fala o seguinte, e as pessoas procuram a interpretação fora da revelação. Procuram a salvação fora da revelação. Daí começa a falar, não, é tudo metafórico. É tudo, o Alcorão é tudo metafórico, o paraíso é metafórico, Allah é metafórico, não. Aí se perdeu. Tem remédio? Sei lá se tem. Bom, tem versículos somente Allah sabe. A pessoa que fica investigando, ela deve ter a humildade de dizer o seguinte, gente, por acaso eu, como indivíduo, sou obrigado a saber de tudo, sobre tudo e todos os detalhes da religião? Não. Os sábios são os primeiros a dizer, só Allah que sabe, eu não sei. Como é que você mal começou? Quer saber? Nem começou, fala isso. Humildade, shuei. Né? Porém, aquelas pessoas arraigadas no conhecimento, aquelas pessoas arraigadas, fundamentadas, que têm conhecimento da religião, conhecimento prático e conhecimento teórico da religião, como tem versículos que eles, olha, eu não entendo, o que faz? Pode isso fazer, Sheikh? Pode? Olha, cara, eu não sei, eu não tenho a resposta agora, Allahu Alam. Os sábios, quanto mais aumenta o conhecimento da pessoa, mais aumenta as refutações. Anota aí. Quanto mais aumenta o conhecimento do Alcorão, a interpretação do Alcorão, dos hadiths do profeta, dos livros de jurisprudência, século após século, quanto mais aumenta o conhecimento do indivíduo, da pessoa, ao estudo da religião, profundamente mesmo, e seriamente, mais diminui as refutações. Teve uma pessoa que ela escreveu, esse hadith eu acho que não existe. Eu nunca li. Subhanallah. Eu não sei o que eu falo para pessoas dessas. Eu acho que não existe porque eu nunca li.
cara não sabe nem escrever árabe. Imagina ler hadith. Me fala um livro em hadith em árabe que é distribuído no Brasil que todo mundo saiba. Ele não tem acesso. Se ele tivesse humildade, eu não conheço. Eu não sei, eu nunca vi. Não, mas não deve existir porque eu nunca vi. Olha só. O Islã é conhecimento e prática. A melhor prática é a humildade. Quanto mais conhecimento a pessoa tem do Islã e do Alcorão, dos textos sagrados, mais humilde. Menos rebater as pessoas, ela é costumaz. No Alcorão fala, essas pessoas que têm o conhecimento, falam o quê? Né? Cremos em Allah. Cremos naquilo que Deus disse. Cremos naquilo que Allah falou. Tudo, os versículos, tudo o Alcorão veio de Allah. Portanto, se o Alcorão foi revelado por Allah, não pode haver contradição. Tudo veio de Allah. Ah, mas esse hadith é contrário ao profeta. O profeta Muhammad, esse hadith é contrário ao Corão. Peraí, quem é que mandou o profeta fazer e falar aquilo? Não foi Allah? Não pode haver contradição. A contradição está onde? Na transmissão. A contradição está onde? No meu entendimento. A contradição pode estar onde? Na minha intenção. Então, versículo fantástico, versículo número 7 da Surata número 3. E vamos terminar. Versículo 8 diz assim: ó Senhor nosso, não desvie nossos corações após teres guiado. Depois que a pessoa conheceu o Islã, aprendeu o Corão, alhamdulillah, Allah livrou ele do politeísmo, livrou ele de outras crenças, alhamdulillah. Cara, não fica procurando. Ah, mas Sheik, eu posso ler a Bíblia? Meu, tu recém saiu da Bíblia para ler o Corão. Tu já leu o Corão inteiro, criatura de Deus? Já leu esse Corão? Não tem explicação? Quer ver? Quer ver? Ó, eu vou mostrar. Tem 2.598. Tu já leu as 2.598 notas do Alcorão, criatura de Deus? Sheik, mas quando pode frequentar a igreja? Allahu Akbar, Allah tirou te da igreja para te levar na mesquita. O que tu faz lá? Esse versículo. Allah revelou o livro a teu servo, a Muhammad. Nele há versículos claros e outros há versículos ambíguos, que nem todo mundo sabe. Outros versículos somente Allah sabe. Quanto aquela pessoa que tem morbidez, doença, desvio, queda no coração, vai seguir aqueles, vai procurar desvio. E vai cair na tentação, vai se desviar e vai desviar os outros. Porém, só Allah sabe alguns significados de alguns versículos. Como que é Allah? Só Allah sabe. Só Ele sabe como é que Ele é Ele. Então a pessoa que quer saber, se perde. Porém, aqueles que enraizado no conhecimento, aprenderam, lembra a palavra que eu falei antes? Tem educação e informação. Conhecimento e discernimento, dizem, tudo é de Deus. Se eu não entendi, é porque eu não conheço tudo. Né? É possível que eu morra sem saber de tudo? Claro que é. Tem que ser completo? Não. Ó Allah, tu me encaminhou para o Islã, não me desvie após eu ter me orientado. É a coisa mais importante o muçulmano compreender isso hoje em dia. Firmar os passos no Islã, seguir a senda reta, não perca tempo com as picuinhas, não perca tempo. Ah, mas está em Mateus, versículo tal, está no Apocalipse, meu. Sabe o que está aparecendo? Vou te dizer o que você está aparecendo. Está aparecendo aquela pessoa que saiu de um relacionamento, separou, saiu do relacionamento, daí encontra a nova pessoa, está casado com uma mulher ou com um homem, ou namorado, enfim, saiu do relacionamento de anos, encontra outra pessoa e fala o seguinte para ela: ô meu bem, imagina tu aí, ó, você, ô meu bem, imagina o homem falando para a mulher, ele saiu de um relacionamento antigo, né? Ele fala assim: ô meu bem, o que tu acha a gente ir numa pizzaria? Aquela pizzaria lá, tal. Ah, meu bem, hoje? Ah, vamos lá então. Mas daí ela pergunta: mas por que nessa pizzaria? Daí ele fala:
Ah, essa pizzaria é tão bom, sabe por quê? Porque aqui eu vinha com a minha ex-mulher aqui. O que tu fala? Aquela pessoa que diz assim, ó, Sheik, eu posso ler a Bíblia, posso ler tudo isso. Não estou dizendo se pode, não pode, mas, meu, Allah te tirou daquilo para o Corão, você quer o quê? É igual aquela pessoa que no novo relacionamento fica falando, ah, que roupa bonita, parece a roupa da minha ex. A mulher fala, ah, eu vou fazer aquele almoço, aquele carreteiro, aquele feijão que eu fazia pro meu ex. Fala a tua cara de... Então é isso. No versículo do Alcorão, vou repetir para a gente encerrar. Foi Allah que revelou sobre ti, ó Muhammad, o livro, o Alcorão. Nele há versículos óbvios, claros, não há por que procurar dos sentidos, e eles há versículos ambíguos. Essa ambiguidade é relativa, é proporcional, de acordo com cada pessoa. Quando aquelas pessoas que possuem doença no coração vão procurar aqueles versículos ambíguos, e vão procurando até se desviarem. Porém, só Allah sabe a verdadeira interpretação de alguns versículos. Aqueles foram dados conhecimento, aprenderam de verdade, tiveram formação espiritual, formação e informação correta quanto a essas pessoas, elas dirão, ó Senhor, ó nosso Senhor, tudo que sai no seu Corão veio de ti. Se veio de ti não há contradição. Eu também não sei de tudo, ó Allah. E tu sabe, é somente tu que sabe de todas as coisas. Eu não sei de nada, ó Allah. Não me desvie após ser me orientado. Tá bom hoje? É isso mesmo. Acabamos a aula por hoje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.